Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com novos vídeos e dando continuidade ao vídeo sobre o novo acordo ortográfico. Vamos falar hoje do emprego do hífen. Houve uma mudança significativa no emprego do hífen após o acordo ortográfico. Aliás, foi o item que mais sofreu mudanças após o novo acordo. Por exemplo, palavras passaram a ter hífen, palavras que terminam com a mesma letra da segunda palavra, ou então quando a segunda palavra começa com a letra H. Vamos citar aqui um exemplo, porque fica bem mais fácil de entender. A palavra micro-ondas, que antes era escrita junta, sem o hífen, agora tem o hífen, porque temos aí duas vogais, uma vogal na primeira palavra, no primeiro elemento, e uma vogal no segundo, e aí houve uma separação. Você coloca um hífen e a palavra micro-ondas passou a ser escrita com o hífen, micro-ondas, separadamente. Sobre o humano, que termina em H, também sofreu essa mudança. Antes era escrita junta, agora nós temos sobre, hífen e a palavra humano. Também houve essa mudança significativa. Suprahepático, também o segundo elemento, começa com a letra H. E aí, o primeiro, que é o prefixo, termina em vogal, vogal A. Também utiliza-se a partir de agora um hífen entre os dois termos, suprahepático. Anti-inflamatório, que era escrita, essa palavra era escrita junta, agora também está separada. Anti, terminando com I, anti, hífen e a palavra inflamatório. Essa aí foi uma mudança que ocorreu após o acordo ortográfico. Também não há hífen em palavras que terminam com vogal e cuja segunda palavra começa com R ou S. Essas são as chamadas consoantes duplicadas. Antissocial. Agora você vai utilizar dois S's aí na palavra social. Antirrugas, a mesma coisa. O segundo elemento começa com R e você duplica a consoante. Então você tem antirrugas tudo junto, sem hífen e com essa duplicação da consoante R. A mesma coisa com a consoante S. Nós já mostramos inclusive um pouco disso no vídeo anterior. Temos também outra regrinha que mudou. Também não há hífen em palavras que terminam com vogal e a palavra seguinte começa com uma vogal diferente. Se a vogal for diferenciada, também não há hífen. Exemplo, antiaéreo, extraescolar, semi-analfabeto, infraestrutura. Todas essas palavras que seguem essa mesma regrinha, não é necessário mais usar o hífen. Semi-aberto está na mesma situação. Por quê? Porque a vogal que termina o primeiro elemento e a vogal que começa o segundo elemento dessa palavra composta são vogais diferentes. Semi-aberto termina com I, primeiro elemento, e começa com A, o segundo. Infraestrutura, a mesma coisa, termina com A, primeiro elemento, e começa com E, o segundo. Então, quando houver esta situação, esse contexto, então não há necessidade de se usar o hífen. O hífen foi mantido em algumas palavras compostas por justa posição, que não têm elementos de ligação, e juntas formam um único significado. Se formar um único significado, então o hífen foi mantido. Vamos aqui aos exemplos. A palavra guarda-chuva. Você mantém o hífen porque a palavra guarda-chuva mantém um único significado. É uma palavra composta por justa posição que mantém um único significado. Meio-dia é o mesmo caso. Meio-dia também mantém esse único significado. Segunda-feira, a mesma coisa. Segunda-feira mantém também um único significado. Decreto-lei,
segue a mesma linha de raciocínio. E por conta dessas mudanças que foram implementadas, neste caso, no caso específico destas palavras, não houve mudança nenhuma, foi mantido o hífen. Já em palavras compostas, também por justa posição, mas que não tem noção de composição de significado, o hífen não é empregado. Exemplo, paraquedismo. Neste caso, o hífen não é empregado, porque não há uma noção de composição do significado. Paraquedas, a mesma situação. Paraquedista também se enquadra nessa mesma regra. Então, neste caso específico, não há o hífen. O hífen não foi mantido. Também não tem hífen em palavras que começam com RE, cuja segunda palavra começa com E. Exemplos: reeleição. Começa com reeleição. Começa com re, a palavra seguinte, eleição, começa com E. Portanto, não há hífen neste caso. Reeducação é o mesmo caso. Reeditar segue a mesma regra. Reestruturação também a mesma coisa. Então, neste caso, também não há hífen. Por quê? Porque é uma nova regra que foi criada após o acordo ortográfico. Começando com RE e a palavra seguinte começando com apenas com o E, então não tem hífen. Vamos ver aqui também outro caso que podemos citar. Também não tem hífen as palavras que começam com CO e se a palavra seguinte começa com a letra H. Por exemplo, coabitante. Aí começou com CO e o segundo elemento, a segunda palavra, começa com H. Antes se escrevia com o hífen, agora não tem mais o hífen. Coabitante, tudo junto. Antes havia o hífen. Coautor, também segue a mesma linha. Antes havia um hífen e agora não há mais. Coautor. Por quê? Porque são palavras que começam com o CO e a segunda palavra começa com a letra H. Portanto, vocês entenderam agora essas novas regras, essas mudanças que foram implementadas com o emprego do hífen, a permanência do hífen para algumas palavras, ou no caso de algumas palavras, e alguns casos em que o hífen deixou de ser utilizado. Por conta exatamente do quê? Por conta do novo acordo ortográfico. Portanto, é importante de vez em quando você for escrever algumas palavras em que houver necessidade de utilizar ou não o hífen, é bom consultar o novo acordo para tirar essa dúvida, para evitar cometer um pequeno equívoco na hora de escrever. Na hora de falar, nem tanto, porque isso não vai aparecer. Mas na hora de escrever é fundamental. Portanto, este é o nosso novo vídeo, seguindo ainda a orientação sobre o novo acordo ortográfico e as mudanças que foram por ele implementadas. Agradeço a atenção de todos. Continue acessando o canal Português do Aurélio. Também deixem os seus likes, os seus joinhas, proponham novos conteúdos, inscrevam-se no canal e, se acharem conveniente, ativem o sininho, porque a cada novo vídeo você receberá uma notificação. Um grande abraço e fiquem com Deus.